Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai, mais uma vez estarmos na Tua presença, buscando o Teu reino, buscando as primeiras coisas, aquilo que é de mais importante na nossa vida, que é a Tua presença. Que por meio do Teu Espírito Santo, nós possamos ser preenchidos pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoe aí muitas vezes a nossa mente impura, para que assim nós possamos ser achados por Ti, em perfeito sinal de adoração. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um tema bastante interessante e diz o seguinte: Mary Jones. E aí você deve estar se perguntando, gente, Davi, sei que nós íamos falar de Bíblia, de algum contexto bíblico. Calma, nós vamos falar de Bíblia sim. Aqui nós só falamos de Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler o versículo 97, que diz assim, ó: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei. O salmista, quando expressa esse amor pela lei, na verdade, ele queria dizer o quanto ele ama a palavra de Deus, a Bíblia. No Antigo Testamento, quando se referia muitas vezes à lei, estava se referindo à palavra de Deus. E isso é bastante interessante. Uma das coisas que nós devemos nos questionar: será que nós temos o devido apreço pela palavra de Deus? Será que nos dias atuais nós temos valorizado a palavra de Deus? É nesse contexto que a história de Mary Jones se encaixa. Mary Jones era uma jovem criança apaixonada pela palavra de Deus. A história dela fala que ela visitava a igreja com sua família, era filha única, e a história diz que desde a sua terna infância ela já era vislumbrada e apaixonada pelas histórias bíblicas, pela palavra de Deus. O problema é que, por ela ser uma menina, de certo modo, pobre, ela não tinha acesso à escola, não havia, primeiramente, escola próxima à sua casa, nas cidades próximas, e ela não sabia ler, mas ela nutria dentro dela um desejo imenso de estudar a palavra de Deus e conhecer a Deus por meio de sua palavra. E aí, um certo dia, uma escola chegou próximo à sua casa, uma escola cristã, e o pai dela logo a matriculou. E ali ela ia morta de satisfeita para a escola, porque duas coisas aconteciam que ela queria muito. Primeiro, era apresentada as histórias bíblicas. E segundo, era ensinado a ela a ler. Algo que ela queria muito para poder passar tempo estudando a palavra de Deus. E aí, após ela participar dessas aulas, após ela aprender a ler, ela fez um forte compromisso com Deus. Ela orou bastante e, de certo modo, fez um pacto com o Senhor e disse o seguinte: olha, eu vou trabalhar bem muito para poder conquistar a minha Bíblia. E a história da Mary Jones fala que durante 6 anos ela trabalhou muito, vendeu os ovos de sua galinha, vendeu as hortaliças que sua horta dava, trabalhou nas casas das vizinhas, juntou ali a quantia certa e foi comprar o primeiro exemplar de sua Bíblia. A gente pensa, então ela foi ali numa gráfica próxima à sua casa. Nada disso. Ela andou a pé 40 quilômetros até a residência da casa do pastor Thomas. E lá, quando ela chegou, após caminhar essa distância grande, quase a distância da minha casa para a casa dos meus pais, muito longe, e ela andou a pé. Quando ela chegou lá, ela contou toda a história dela. Isso, irmãos, para você ter uma ideia, aconteceu no ano de 1804. E aí o pastor tinha apenas 3 exemplares de Bíblias que já estavam reservados para outras pessoas. Porém, ele se compadeceu, ele se emocionou com a história daquela jovenzinha, o esforço, o sacrifício, o amor que ela tinha pela palavra de Deus o contagiou e fez com que ele cedesse um dos exemplares para ela. Essa história, de certo modo, motivou o pastor Thomas para, quando houvesse o concílio de pastores ali em Londres, realizado pela igreja, a fazer um apelo comovente para os líderes que ali estavam.
E esse apelo foi de criar uma sociedade bíblica para que houvesse mais impressões da palavra de Deus e num preço mais acessível, pois ele percebeu a necessidade, a carência, a fome pela palavra de Deus. E desde aquele ano, 1804, até os dias atuais, consta mais de 150 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, fazendo impressões da palavra de Deus, divulgando em grande escala a palavra de Deus. Hoje, nos dias atuais, a palavra de Deus é um livro bastante acessível, mas nem sempre foi assim. Muitas e muitas pessoas, assim como Mary Jones, tiveram muita dificuldade de ter acesso a um exemplar bíblico. Talvez você hoje tenha uma Bíblia aí na sua casa, do lado da sua cama, talvez na sala da sua casa, aberta em algum salmo, ou talvez esteja guardada em algum cômodo da casa. Veja, muitas pessoas no passado sofreram bastante para ter o seu primeiro exemplar bíblico. E hoje, muitas vezes, nós mal valorizamos aquilo que com muito esforço foi garantido de forma acessível a cada um de nós. Que nós hoje possamos valorizar a palavra de Deus, estudar e meditar nela, pois ela, como diz ela, ali detém os segredos da vida. Como diz um verso que eu gosto muito, examinai as Escrituras, porque julgais ter a vida eterna. Que nós possamos buscar mais e mais a presença de Deus por meio do estudo da sua palavra. Se assim quisermos, um dia, passar a eternidade ao lado de Jesus. Tá bom? Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Hoje conhecemos a história de Mary Jones, a jovem criança apaixonada pela palavra de Deus, que se sacrificou, lutou e conquistou a sua Bíblia. Que eu e você possamos, de certo modo, dar crédito a Mary Jones. Porque se hoje nós temos acesso à Bíblia com muita facilidade, é porque no passado, histórias como essas motivaram a criação de sociedades bíblicas e assim, de certo modo, tornar acessível a palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.